Olá, aqui é o professor Alex Naldo e vamos dar prosseguimento ao curso de termologia, agora com a parte de dilatação térmica em líquidos. Então, vamos prosseguir. Bom, a situação é simples. O que acontece é o seguinte, aqui nós fizemos uma representação esquemática de modo bem exagerado para que a gente possa entender o que acontece, mas na verdade nós não percebemos um aumento de volume do vasilhame como está aqui, né? Na verdade, o aumento de volume do recipiente quase sempre é imperceptível. Então, o que ocorre é o seguinte, nós temos aqui na situação número 1, um vasilhame aqui com um líquido até a parte superior, totalmente preenchido. Ok? Então, o volume interno da vasilha, do recipiente, é exatamente igual ao volume interno ocupado pelo líquido, na temperatura inicial. Então, fornecemos calor a todo o sistema. O que vai acontecer? O líquido vai dilatar e o material que constitui o recipiente também vai sofrer dilatação. O que acontece é que o líquido dilata muito mais. Então, o que nós vamos perceber a nível macroscópico é que uma determinada quantidade desse líquido vai vazar. Vai ser recolhido aqui por uma outra vasilha, né? E aí algumas pessoas podem dizer assim, todo o volume do líquido que dilatou foi capturado pela vasilha. Alguém poderia dizer, então aqui nós temos a dilatação volumétrica real do líquido. Aquilo que escapou porque ele já estava ocupando aqui o topo, estava na boca do vasilhame. Então aqui é a dilatação real do líquido, só que isso não é verdade. Por quê? Porque o vasilhame também dilatou. Ele dilata menos do que o líquido, mas ele também dilatou. Então o que acontece? Uma parte da água que dilatou ficou retida ainda dentro do vasilhame. Então vamos supor que essa quantidade aqui ainda ficou lá dentro. Então qual é a quantidade real? Qual é o ΔV, ou a variação de volume real do líquido? Vai ser a soma, né? A soma dessa quantidade de volume, esse ΔV que extravasou, né? Que foi recolhida por esse frasco, né? E a quantidade mais a quantidade da variação do volume que ficou retida aqui nessa vasilha. Então, se você somar esse volume que ficou retido porque o vasilhame aumentou de volume, mais essa quantidade que vazou para o outro recipiente, aí sim você terá a dilatação real do líquido. Ok? Então veja que a dilatação real do líquido vai ser a aparente, que é essa de cá, equivale a que vazou, mais a dilatação sofrida pelo frasco, que foi exatamente esse valor, exatamente igual aqui, ó, a quantidade de volume do líquido que ficou retido. Ok? Então, se você somar as duas dilatações, aqui você percebeu do extravasamento do líquido, mais a do frasco, você vai ter a dilatação real do líquido. Ok? Se você tivesse um frasco que não se dilatasse, aí a dilatação do frasco seria zero, essa parte aqui toda seria nula, e aí toda a dilatação real seria aquela que vazou, que transbordou, ok? Mas quando o vasilhame dilata, você deve levar esse raciocínio daqui, ó, em consideração. Basicamente você só tem que ter esse cuidado na dilatação de líquidos contidos em recipientes. Bom, então a dilatação real do líquido é a dilatação aparente, aquela que vazou,
mais a que ficou retida no frasco. Com base nessa equação e sabendo a equação da dilatação volumétrica, nós podemos escrever assim: a dilatação real do líquido vai ser igual à dilatação do recipiente mais a dilatação que transbordou, aparente. E dilatação volumétrica é o quê? Volume inicial, gama e variação de temperatura. Bom, volume inicial vai estar nos três termos, não é? Bom, e o volume inicial é o mesmo. É o mesmo volume inicial dos três elementos, que é o que condiz a situação 1. Aqui nós temos um volume inicial do líquido igual a um volume inicial do recipiente. Ok? Na situação 2, nós temos um volume dilatado do vasilhame e o volume dilatado do líquido, parte ficou retida e parte vazou. Então, nós vamos ter aqui que o volume inicial e a variação de temperatura são elementos que podem ser colocados em evidência. Com isso, nós podemos cortá-los e vamos ficar com a seguinte equação: o coeficiente de dilatação do líquido, o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido, vai ser a soma do coeficiente de dilatação do recipiente, geralmente um recipiente metálico, mais o coeficiente de dilatação aparente. Ok? Então veja que, na verdade, esses dois números serão diferentes, mas estarão falando a respeito do mesmo líquido. Ok? Então, nós podemos dizer o seguinte, que essa dilatação aparente aqui não se trata de um outro líquido porque tem um coeficiente, um valor numérico diferente. Vamos supor que fosse água, a mesma água daqui é a mesma de cá, mas com gamas diferentes. Como assim? Claro, porque na verdade uma parte da água ficou retida no recipiente. Então, para saber o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido, você deve somar a do recipiente com a daquele líquido que vazou. Esse coeficiente de dilatação aparente seria o de um líquido que, sendo submetido à variação de temperatura que a água sofreu, dilataria exatamente da mesma maneira daquela quantidade do líquido que vazou. Ok? Então seria uma correspondência, um líquido correspondente àquele comportamento que dilatou exatamente a quantidade do líquido que vazou. Ok? Mas nós sabemos que estamos nos referindo aqui ao mesmo material, ao mesmo líquido. Tudo bem? Bom, agora a água, ela tem um comportamento anômalo que vale a pena ser citado. Então, nós temos o seguinte: aumentando-se a temperatura da água a partir de 0 graus Celsius, ocorrem dois fenômenos simultaneamente. Então, tendência a aumento de volume, porque se você está aumentando a temperatura, você está fornecendo calor. Fornecendo calor, vai acontecer uma maior agitação entre as moléculas e isso daqui faz com que ocorra uma tendência a aumento de volume do líquido. Por outro lado, essa tendência de aumento de volume acaba por quebrar as pontes de hidrogênio. Então também acontece aqui uma tendência à redução de volume, em decorrência da ruptura das pontes de hidrogênio, típicas da organização molecular da água em estado sólido. Então aqui nós temos uma representação. As pontes de hidrogênio são essas ligações entre as moléculas de água. No estado sólido, nós temos uma organização que deixa grandes espaços vazios, e isso faz com que o volume da água no estado sólido seja maior.
fornecendo calor a essa estrutura, acabamos por romper essas pontes de hidrogênio. E aí o gelo começa a derreter, havendo então uma contração do seu volume. Então aqui nós temos a água em estado líquido, ocupando um volume menor do que a água em estado sólido, devido a essa organização geométrica das moléculas devido às pontes de hidrogênio. Ok? Então, veja que esses fenômenos são opostos. Ao mesmo tempo que nós estamos fornecendo calor e existe a tendência de maior agitação térmica das moléculas aumentar o volume, também acontece a ruptura dessas pontes de hidrogênio, fazendo com que as moléculas se aproximem mais, produzindo uma tendência de redução de volume. Então, como são fenômenos opostos, o que determinará o efeito resultante é que vai dizer se a água vai dilatar ou se vai sofrer contração no seu volume. Okay? Vai ser a predominância de um sobre o outro, porque os dois estarão acontecendo, esses dois fenômenos são contrários, um lutando contra o outro. Quem tiver maior predominância vai determinar o efeito resultante. Bom, o que acontece é o seguinte: de 0 a 4 graus Celsius predomina o rompimento das pontes de hidrogênio. Então, isso vai acarretando uma contração de volume da água. E nós temos que exatamente a 4 graus Celsius a água terá a sua maior densidade, ou seja, a sua maior concentração. Para temperaturas acima ou abaixo de 4 graus Celsius, o volume aumenta. Então veja o que acontece aqui nesse gráfico. Nós temos aqui 4 graus Celsius ocupando o volume mínimo. Veja que para temperaturas acima ou abaixo de 4 graus, acontece aumento de volume. A mesma coisa acontece aqui para o gráfico da densidade. Veja que a 4 graus Celsius nós temos a maior densidade da água em estado líquido. Ok? Afastando-se para a direita ou para a esquerda dessa temperatura, nós temos uma tendência a um maior afastamento entre as moléculas, que se traduz na redução da sua densidade. Tudo bem? Bom, então, vamos lá para as atividades de sala. Esse texto serve para as questões número 1 e 2. Então, vamos lá. Um tanque com volume de 1.200 litros está completamente cheio de gasolina. E esse tanque fica armazenado em um galpão com temperatura controlada de 20 graus Celsius. Por falta de espaço no galpão, o tanque teve que ser levado para fora, onde a temperatura era de 30 graus Celsius e ficou o tempo suficiente para atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Devido à dilatação térmica, uma parte da gasolina transbordou por um dreno e foi perdida. Desprezando a dilatação térmica do recipiente e sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina é de 1,2 vezes 10 a menos 3 Celsius a menos 1, o valor transbordado seria de... Bom, como ele está mandando desprezar a dilatação do recipiente, então nós vamos simplesmente calcular a variação de volume da gasolina, ΔV, igual a VO vezes gama delta θ. Okay? Então, a variação de volume é justamente o valor que transbordou, que saiu, né? Que foi perdido. Então, isso daqui está ligado ao volume que transbordou. Isso daqui então vai ser igual ao volume inicial, 1.200 litros, já que ele disse que o tanque está completamente cheio de gasolina. Então, o volume inicial do tanque é exatamente igual ao volume total da gasolina. O gama, o coeficiente de dilatação, ele deu ali 1,2 vezes 10 a menos 3. E a variação de temperatura, a temperatura final 30, a temperatura inicial 20. Então, nós temos aqui uma variação de temperatura de 1.200 vezes 1,2 vezes 10 a menos 3 vezes 10.
isso aqui vai dar uma variação de volume de 14,4 litros. Então, 14,4, letra A. Na segunda questão, para se ter uma maior precisão na análise do líquido transbordado, deve-se também levar em consideração a dilatação do recipiente. Sabendo que o tanque é feito com um plástico de coeficiente de dilatação linear 80 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, o valor transbordado de fato é. Então, agora é a situação real. Nós sabemos que a dilatação, que é decorrência do aumento ali da temperatura, vai produzir a seguinte equação, né? O gama do recipiente é igual a 3 vezes o seu coeficiente de dilatação linear. Então, vamos calcular logo isso aqui. Então, o gama do recipiente, já que ele vai entrar na equação que envolve o líquido, vai ser 3 vezes 80 vezes 10 a menos 6. Veja que ele deu aqui, ó, coeficiente de dilatação linear do material do recipiente. Ok? Então, calculamos aqui o valor do gama do recipiente igual a 0,24 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. E depois, o gama real do líquido vai ser igual ao aparente mais ao gama do recipiente, conforme vimos anteriormente. Ok? Então, o gama real do líquido é 1,2 vezes 10 a menos 3. Isso foi dado no texto, antes da questão, né? Bom, o gama aparente e o do recipiente, que nós acabamos de calcular aqui. Então, 0,24 vezes 10 a menos 3. Então, temos que o gama aparente é de 0,96 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Aqui seria relacionado exatamente àquele volume que transbordou. Ok? Então, a variação de volume aparente é igual ao volume inicial, gama aparente, vezes variação de temperatura. Variação de volume aparente vai ser igual a volume inicial 1.200 litros, está no texto lá da questão. O gama aparente 0,96 vezes 10 a menos 3. Okay? E a variação de temperatura a gente viu que foi 30 menos 20. Okay? Então, fazendo essa conta aqui, ó, nós vamos ter uma variação de volume aparente igual a 11,52 litros. Veja que se estão dando aqui a resposta, letra D. Se o recipiente não dilatasse, teria um transbordamento aqui de 14,4 litros. Mas como esse material, na verdade, dilata, então o que vazou foi 11,52. Ok? Então, você pode fazer aqui uma conta rápida e pegar os 14,4, subtrair de 11,52 e ver que 2,88 litros foi a variação de volume do recipiente. Então, a variação de volume do recipiente vai ser igual a exatamente 14,4, que seria a dilatação total da água se o recipiente não se dilatasse, menos 11,52, que é a dilatação aparente do líquido com o recipiente se dilatando. Agora, se dilatando quanto? 2,88 litros. Ok? Mas ele não perguntou isso. Aqui foi só um treinamento nosso. Então, a resposta é a letra D. Terceira questão. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor.
No inverno, o responsável por um posto de combustível comprava álcool por 50 centavos de real por litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo até a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro do álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente, o posto comprava 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revendia. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre. Então, vamos lá, vamos colocar aqui uma semana, constituindo então 7 dias, e nós vamos ter aqui um volume igual a 7 dias vezes 20 mil, porque ele comercializa 20 mil litros diariamente, ok? Então isso dá um volume de 140 vezes 10 a terceira litros, o volume comercializado por semana, ok? Então vamos lá, a variação de temperatura vai ser igual a temperatura final do aquecimento menos a temperatura que ele compra, ok? Então uma variação de temperatura de 30 graus Celsius, e o coeficiente de dilatação linear do álcool 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Pronto. Então, nós vamos ter aqui uma variação volumétrica dada por VO, gama, delta, θ, que vai ser então o volume 140 vezes 10 a terceira, o volume ali comercializado, né? O volume, na verdade, adquirido, comprado pelo posto, né? Em uma semana, 140 vezes 10 a terceira litro, né? Nós temos aqui agora o coeficiente de dilatação, 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura, 30. Isso daqui vai dar 4.200 litros. Né? Só cortar esse cara com esse aqui, 4.200 litros. Agora, qual o lucro obtido? Bom, o lucro vai ser dado assim: 4.200 litros vezes o preço, que ele vende a R$ 1,60, né? Por litro. Então, cortando aqui, nós vamos ter um lucro em reais igual a 6.720, ok? Agora veja que o volume dilatado não foi comprado. Ele sim foi fruto da dilatação natural, né? Então, com esse ato de desonestidade, de aquecer o álcool, ele estaria tendo um lucro semanal de quase R$ 7.000, na verdade vendendo um álcool menos denso, vendendo por volume e não por massa. Tudo bem? Então esse é o valor aqui. Então aproximadamente esse aqui seria o valor, a alternativa letra D, entre 6.000 e 6.900. Agora, finalizando as questões de sala, vamos lá. Assinale a alternativa que indica o evento da natureza que pode ser observado com coerência pelos estudos da calorimetria e da dilatação térmica. A água, ao passar do estado líquido para o sólido, diminui de volume. Falso, né? A gente viu que no estado sólido, a organização molecular ela é feita através de pontes de hidrogênio.
E essas pontes acabam gerando grandes espaços vazios entre as moléculas, aumentando o volume. Então isso é falso. Na letra B. Ao adicionar uma pedra de gelo em um copo preenchido parcialmente por água líquida, o volume total dentro do copo diminui. Falso. Claro que vai aumentar, né? Foi introduzido ali um material dentro da água, o volume total dentro do copo aumenta. Letra C. Transferir energia térmica para uma barra de ferro cujo ponto de fusão é acima de 1000 graus Celsius, fazendo-o passar de 35 graus Celsius para 50 graus Celsius, não a fará dilatar, por estar muito longe do seu ponto de fusão. Falso, né? Claro, nós tivemos aqui uma variação de 15 graus Celsius. Então, essa barra de ferro vai sofrer dilatação, sim, dilatação térmica. Não tem uma relação de proximidade com o ponto de fusão. Então, falso. Letra D. A água aumenta de volume ao solidificar-se. Verdadeiro. Justamente porque, ao se tornar sólida, a água fica estruturada de acordo com a geometria definida pelas pontes de hidrogênio, fazendo com que os espaços vazios aumentem entre as moléculas, aumentando o seu volume. E na letra E, a variação da dilatação térmica é inversamente proporcional ao tamanho inicial do material. Então, falso, né? Nós sabemos que ΔV é igual a VO, gama, delta θ. Então, existe uma relação diretamente proporcional entre a variação do volume e a quantidade inicial do material. Tudo bem? Então, aqui nós terminamos a teoria da dilatação de líquidos e a parte das atividades de sala. No próximo vídeo, vamos ver as atividades propostas. Obrigado e até lá.